Glórias a Deus, aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez o vosso amigo, irmão em Cristo, presbítero missionário Deronildo Santos, passando para mais uma vez, como prometi, falarmos um pouco da palavra de Deus. Então eu te convido, se você gosta de estudar a palavra de Deus, se você gosta da palavra do Senhor, eu te convido a ficar comigo nesse vídeo e abrir o teu coração, porque Deus vai falar com você, onde quer que você esteja, onde quer que você se encontre. O Espírito Santo de Deus, eu te garanto, vai falar com você através da Bíblia Sagrada. Eu digo sempre, quando você ora, você fala com Deus, e é uma bênção. Agora, quando você lê a Bíblia, ou ouve, medita, é Deus falando com você. Então eu te convido a participar comigo desse pequeno estudo da palavra de Deus, estudo bíblico. É um estudo simples, porém muito objetivo. Então quem gosta, me acompanha, fica comigo. Talvez será dividido em 2 ou 3 capítulos de 10 minutos, mas é preciso para que você possa entender e acompanhar o que a palavra de Deus tem para mim e para você. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias em que muitos estão vivendo uma incerteza. Então, se não for pedir muito, curta esse vídeo, compartilha, para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus, porque nada mais será falado além da Bíblia Sagrada. Amém? Então, aqui é o vosso amigo, mais uma vez, presbítero, missionário Deronildo Santos. Ministério, missão, um projeto do coração de Deus. Como eu disse, não é uma igreja, é um ministério dedicado exclusivamente ao trabalho de evangelismo, missão e pregação em praças. O que vocês estão vendo aqui é meu equipamento de trabalho, uma caixa de som, que Deus me abençoou, uma bicicleta para eu fazer o meu trabalho missionário, evangelismo, né? Então, esse é o objetivo único e exclusivo, pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Então, se você gosta, você vai acompanhar nesse estudo, como eu prometi no vídeo anterior, os 10 passos para a verdadeira conversão, segundo a Bíblia Sagrada. Como eu sempre digo, né? Tem muitas pessoas que acham que conversão, ser convertido, é só estar na igreja. Não, isso é apenas um detalhe. Mas eu te convido rapidamente, fazemos uma rápida oração para que o Espírito Santo de Deus me use e vá até onde você estiver para você entender. E também logo após estaremos lendo um versículo da palavra de Deus, uns versículos da palavra de Deus, amém? Para darmos início. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui, ó Senhor, teu servo, juntamente com esses amigos ouvintes, irmãos e irmãs, onde quer que esteja, Senhor, para ministrarmos a tua palavra, ó Deus. Pedimos a ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma a direção desse humilde trabalho, Senhor, e fala, meu Deus, através da tua palavra, a todos que estiverem ouvindo esta mensagem, onde quer que seja. Espírito Santo, abra o coração e a mente de cada um para entender a tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia.
Eu te convido, se você tiver a sua Bíblia, né? Abra comigo para ganharmos tempo. Ou se tiver um papel, uma caneta, um caderninho, anota cada versículo para que depois você possa estudar com calma, né? Tudo que irei falar aqui, para você conferir dentro da Bíblia, né? Então, vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3 apenas. É o que Jesus disse. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? João, capítulo 3, versículo 3. Leia a sua Bíblia. Tira a sua Bíblia das gavetas, tira a sua Bíblia do armário e estuda a Bíblia. Porque, meus amados, está chegando a hora dos verdadeiros adoradores adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, quanto mais você puder ter a sua Bíblia na mente e no coração, eu te garanto, em nome de Jesus, mais abençoado você terá. Porque do jeito que as coisas estão indo, vai chegar o dia em que seremos até proibidos de portar um exemplar da Bíblia Sagrada. Sabemos que já existem países que proíbem, né, a Bíblia. E do jeito que a coisa está indo, nós estamos vendo que em vários lugares no Brasil também está sendo proibida a Bíblia. É só prestar atenção nos acontecimentos. Amém? Vamos para o primeiro passo, para a verdadeira conversão. Eu garanto em nome de Jesus e afirmo, não tem como dizer que é convertido sem dar esse primeiro passo. Primeiro, se encontra no Evangelho também de João, capítulo 1, versículo 12. Primeiro passo, aceitar Jesus como Salvador. Não tem como falar que é convertido, que é cristão ou crente, sem aceitar Jesus como Salvador, né? Anota aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Isto é clássico. Jesus diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se o homem não entender, se o homem não aceitar Jesus como Salvador, não dá para dizer que é convertido. Não dá para dizer que ele é cristão, que ele é um representante de Deus. Não dá para dizer que ele é um cidadão do céu, se ele não aceitar Jesus. Não, é impossível. Então esse é o primeiro passo. Anotou? Segundo passo, vou tentar ser breve, mas vou tentar ser explícito e objetivo. Então, primeiro passo, aceitar Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Diz assim, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, será salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Atos 16, versículo 31. Quando o carcereiro perguntou, que farei para alcançar a salvação? Então tem que aceitar Jesus. É impossível ser cristão, ser convertido, se não aceitar Jesus como Salvador. Leia também João 14, versículo 6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Palavras do Senhor Jesus Cristo. João 3,18. Quem crê no Senhor Jesus Cristo não é condenado. João 3:18. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro passo que nós vemos, para aqueles que querem ser de verdade convertido, primeiro passo, aceitar Jesus como seu Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Romanos capítulo 10, versículo 9. Atos capítulo 16, versículo 30 e 31.
Esses são os primeiros passos para ser verdadeiramente convertido. Não dá para dizer que é convertido se não aceitar Jesus como Salvador. Tem que aceitar, tem que ir, porque ele mesmo falou: todos quanto, a Bíblia diz, vierem ou receberem a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Esse é o primeiro passo que estamos nesse estudo, os 10 passos para a verdadeira conversão. Vocês vão há de convir que ser convertido, ser cristão, ser crente, não é apenas estar dentro de uma igreja. Às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja anos e anos, mas não ser convertido. Está anos e anos, às vezes pregando, às vezes cantando, às vezes até dirigindo a igreja, mas não ser convertido. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: pelo fruto se conhece as árvores. Então nós vamos ver quais são os frutos do verdadeiro convertido aqui. Não é um cartão de membro, não é um diploma ou um certificado, uma credencial que vai fazer de você ou de quem quer que seja um verdadeiro convertido. Então, para ser convertido, segundo passo para uma verdadeira conversão, não tem como falar que é convertido se não passar por esse segundo passo, que é nascer de novo. Não dá. Se o homem não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então está lá em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3 a seguir, né? Quando Jesus falou para Nicodemos, não tem como. Então, terceiro passo, se não nascer, que muitas das vezes a pessoa até cumpre o primeiro passo, que é aceitar Jesus, mas não quer passar pelo segundo passo, que é nascer de novo. E isso, nascer de novo da água e do Espírito, é entender, aceitar e passar pelo batismo. Porque Jesus disse: ide e batizai e fazei discípulo. Então tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nascer da água, a palavra, do Espírito Santo, e passar pelas águas. Muitas pessoas têm às vezes alguma dificuldade que os impede. Dependendo dessa circunstância, é até compreensível. Mas se você, meu irmão, minha irmã, novo convertido, não passar pela água, tem condições, está livre, está desimpedido, está entendendo, está congregando, mas não quer passar pela água, não quer se batizar, você está dizendo que você não quer um compromisso com Deus. Você está dizendo que você não quer legalizar a sua situação com Deus, com exceção daqueles que têm impossibilidade. Mas que se você tem, se você está livre, se você está desimpedido, se você está congregando, se está tudo bem, procura dar esse segundo passo para ser um verdadeiro convertido, nascer de novo da água e do Espírito. Amém? Efésios 4, versículo 22 e 24 também fala: quanto à antiga maneira de viver, fomos ensinados a despir-nos ou tirar-nos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, né? E sermos renovados. Efésios 4, versículo 2 a 24. Temos que nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem. Como? Através da palavra, através do nascimento, através da água, passando pelas águas. Aí você vai nascer uma nova criatura. Então, o primeiro passo, esse é o segundo passo, ganhando tempo. Terceiro passo para uma verdadeira conversão. Eu quero dizer uma observação. Esse era para ser o primeiro item, o primeiro passo. Mas eu quero te dizer que esse aqui, para ser o primeiro passo, não tem como sem antes aceitar Jesus. Que é aqui o terceiro passo para a verdadeira conversão. É amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas pessoas dizem que amam a Deus. Muitas pessoas dizem que amam Jesus, mas se recusam a aceitá-lo como Salvador. Então não tem como dizer
que ama a Deus sobre todas as coisas, se não aceitar o seu Filho Jesus como Salvador. Então, para você dizer que ama a Deus, tem que dar o primeiro passo, que é aceitar Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, aí você já começa a demonstrar o seu amor a Deus, amando o seu Filho e aceitando-o como seu único e suficiente Salvador da tua alma. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 39. Então é preciso amar a Deus. Quando o homem ama a Deus sobre todas as coisas, ele larga as coisas do mundo. Ele larga seus desejos materiais, perecíveis, carnais, porque ele coloca Deus acima de tudo. As demais coisas são secundárias. Tanto é que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Quantas pessoas dizem que ama Deus, mas colocam as coisas materiais em primeiro plano? Coloca relacionamentos em primeiro plano, coloca vida sexual em primeiro plano, e Deus fica talvez na segunda, terceira, quarta, quinta posição. Então temos que rever. Esse é o terceiro passo: amar a Deus sobre todas as coisas. Se não amar, não tem como. Amém? Isso está lá em João, está lá em Deuteronômio, né? E vamos para o quarto passo para ganharmos tempo, para não estender muito. Quarto passo para ser um verdadeiro convertido é ser, 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 5, versículo 17. É ser uma nova criatura. Não tem como ser um cristão se você não é uma nova criatura. Não tem como dizer que é convertido, crente, vivendo como a criatura outrora, fazendo, falando, vivendo, vestindo como o homem anterior. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele se torna uma nova criatura. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Ele se veste de um novo homem e começa a andar. Veja o que Paulo também disse aos Gálatas. Ele disse assim: fui crucificado com Cristo, assim não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Este é o quarto passo: ser uma nova criatura. Não tem como, é impossível o homem falar que é crente, aceitar Jesus e viver como a vida anterior, falando como o mundo, andando, mentindo, xingando, falando palavrão, falando coisas desagradáveis e se comportando como o mundo ou como o velho homem, a velha natureza. Não. Paulo diz aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive no homem, aí as coisas mudam. Aí ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Quarto passo. Vamos para o quinto passo. Não é fácil. Não é fácil. Quinto passo: negar-se a si mesmo. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Lucas 14, 33. Mateus 16, versículo 24 a 26. Se nós não negarmos a nós mesmos, de maneira nenhuma podemos dizer que somos convertidos, porque o novo convertido, ele nega as suas paixões, as suas concupiscências, os seus desejos, as suas vontades materiais e começa a fazer a vontade de Deus. Tudo de Deus é prioridade. Tudo na vida do novo convertido ou do verdadeiro convertido é Deus. E os restos ele crê que Deus entra com providência. Então este é o quinto passo para a salvação. É o quinto passo para a verdadeira conversão. Ponha isso no seu coração. Lucas 14, 33, Mateus 16 e 24. Amém? Glória a Jesus. Aleluia.